Oi, gente, saudações bactinianas. Então, estamos voltando aqui. Hoje é dia de Entre Vozes 25, muito feliz por isso. Lembrando que a live que está acontecendo aqui já começou às 5 horas. Oi, Emerson, já vou te chamar. Nós já começamos esse papo às 5, tá? Eu sempre falo a importância dos contextos, então, mesmo quem for chegando agora ou venha em algum outro momento, saiba que existe uma primeira parte, né, que nos conduziu até esse momento aqui, né? Então, não deixem de acessar lá depois essa primeira parte, porque é bem importante, né, para a gente ter essa experiência integral, né? Então vai valer muito a pena. Já tô te chamando. Oi, Will! Que bom te ver aqui, que coisa boa. Então, nesse segundo do nosso diálogo, muitas coisas a falar. Aqui já tô te chamando. Gente, quem tá por aí já avisa se tá vendo bem, se tá ouvindo bem. Vamos ver. Joca, seja bem-vindo a todos, a todas que forem chegando. Estava fazendo o reforço, né, de que o papo começou às 5, aqui é a nossa continuação, é o nosso Uhum. desdobramento do que já veio acontecendo. E falando em acontecendo, está acontecendo a mesma coisa do início lá, Emerson. A Não tua consegue me imagem ver? está carregando, não estou conseguindo te ver. Quem está por aí, o Will, quem já chegou de volta, avisa por gentileza se também não está vendo o Emerson, porque a gente tem como detectar se o problema é comigo, se é com ele. Aí Sim. avisem pra gente dar sequência Eu vou ao que a fechar e gente abrir de vinha novo para tratando ver. lá. Tá bom, tranquilo. Então, feliz de ver o Will aqui, né? O Will também faz parte do projeto Seja Homem, já esteve aqui com a gente. Obrigada. Eu não sei se. Eu li Joca, mas eu errei. É que aqui não tá o nome, é JPCA. Então, obrigada pelo feedback. Qual é teu nome? Eu sempre gosto de saber o nome das pessoas quando é as iniciais, assim, eu não sei com quem eu tô falando. Também não estamos vendo, certo? A gente vai tentar reconectar aqui com o Emerson, vai dar tudo certo, né? Gente, obrigada pela paciência, pela compreensão. Essas coisas acontecem. João, obrigada, João. Então, vamos lá. Tá chegando. E aí, consegue me Ainda ver? está carregando. Não, ainda não. Para mim Ainda agora não. nem tá aparecendo mais, tá tudo preto. Deixa eu É, se tu puder entrar. dar uma tentadinha de novo. Faz assim, não espera eu entrar, porque da última vez pegou assim. Você manda a notificação para Ah, mim, aí eu já acesso tá a certo. Tá notificação bom. para ver se funciona. Beleza, já tô fazendo isso. Vou desconectar aqui e já vou te chamar. Um pouquinho. Aí, agora acho que vai. Vamos torcer, vai dar tudo certo. Sempre dá no final das contas. Uma vez eu fiz uma live também com uma colega e começou a acontecer isso e a gente foi seguindo com a voz, depois a imagem veio e deu tudo certo, né? O universo sempre ajuda, né? Eu acho que sempre nos ajuda, né? Vai dar tudo certo. E agradeço quem está aqui. Quem puder aproveitar esses minutinhos enquanto a gente não retoma propriamente o assunto, puder compartilhar, né, essa live, o que está acontecendo aqui, essa nossa troca com outras pessoas, eu agradeço muito, porque o diálogo ele é importante, ele precisa chegar a mais pessoas, então se puderem, gente, chamem mais gente, chamem seus conhecidos, seus amigos para participarem, porque o assunto hoje é depressão, consequentemente o suicídio, que acomete não só homens, mas mulheres, né? E quantas vezes a gente banaliza o sofrimento que a gente sente ou que outras pessoas estão sentindo, às vezes não intencionalmente, não é consciente, mas a gente vive numa estrutura social que não favorece para que a gente queira encarar as nossas sombras e lide com isso de uma forma mais saudável, né? Então é muito importante que a gente traga assim para um diálogo, para um bate-papo, esses sentimentos. Eu acho que sentimentos e essa escuta, né?
a possibilidade de a gente se fazer escuta, como a gente vem falando aqui. Vamos ver se agora flui. Consegue me ver? Vamos ver. Não, ainda não. Ainda está carregando. Vou tentar de novo. Vamos ver, vai dar tudo certo. Ai, gente, internet, né? A internet. Oi, Clarice! Quanto tempo! Que bom que você está aqui com a gente de novo. Estamos aqui reconectando. Helder, seja bem-vindo. Ainda mesma situação, Emerson. Quem sabe faz o seguinte, não sei se tu já tentou isso, reiniciar o teu celular. Pronto, eu vou tentar. Acho que pode ser isso. Vou tentar aqui, só um momento. Tá, enquanto isso a gente segue aqui. Então, gente, quando a gente espera o Emerson, como eu vim dizendo, né, a gente está falando sobre um assunto muito importante. Se vocês quiserem, nesse tempinho aqui, a gente podia ir conversando, né? Quem tem casos, quem já passou por isso, por depressão, mesmo isso, sinais, né, dessa sociedade machista que a gente vive, como ela se manifesta, se vocês têm algum depoimento, se de repente teria alguém que gostaria de conversar aqui comigo nesse tempinho, enquanto, eu não sei se... O Wilton tá por aí? Ó, Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Também. Will, me avisa se tu tiver por aí ainda. Se tu quiser entrar aqui uns minutinhos enquanto o Emerson tá tentando reconectar, a gente podia também conversar um pouquinho. Qualquer coisa me avisa, se tu tiver por aí. Então, acho que não. Acho que ele não tá mais aqui. Então, gente, assim, o assunto, como eu falei, é depressão, né? E esse foco nas masculinidades, né? Ai, tá aí, sim. Vou ver se o Emerson já tá pronto para vir. E igual, se tu também quiser fazer parte, fica à vontade também, tá bom? Vamos ver se dá certo aqui. Claro, fica bem à vontade. Eu pensei enquanto a gente estava esperando o Emerson, se tu quisesse aparecer um pouquinho aqui para a gente conversar enquanto isso, mas pode ser por aí, com certeza, como tu preferir. Emerson, agora deu certo. Agora tá ótimo. Mas agora para mim tá tudo preto. Vocês estão me vendo? Sério? Eu tô te vendo. Não tem problema, não. Eu tô te vendo super bem. E vocês aí, gente? Will, Clarice, Helder, Andréia, quem tá por aí, avisem, por favor, João, se vocês estão vendo o Emerson agora, se estão me vendo, só pra gente saber se tá tudo ok aí. Se tiver me vendo, não tem problema não. Eu faço aqui com a tela preta mesmo. O importante Tá. Vou contar que o pessoal deu um feedback aí, se está vendo. Eu tô vendo, pra mim tá ok. Tá tudo certo, diz o Will também. José, seja bem-vindo. Aqui, quem foi que falou também? O Aécio também está aparecendo, então acho que tá tudo certo. Segue o baile. Então tá. Quem sabe depois normaliza tudo por aí, né? Uhum. Então tá, vamos seguindo. Então a gente estava no momento anterior, né, na primeira fase ali da live, a gente estava conversando, lendo o comentário da minha mãe, da Clarice, né, que deu o depoimento do meu avô, né, que ela escutou do meu avô, que ele sentia o peito como se estivesse sendo esmagado, né. E eu me lembro muito, meu avô... Ai, tá dando um eco da minha voz aqui. Vocês estão escutando um eco junto? Ou é só pra mim? Aqui pra mim tá normal. Gente. Porque eu tô escutando minha voz duplicada. Ai, gente.
Bom, vou seguir igual. Avisem, tá, gente? Se tiver problema aí no áudio, avisem que eu dou um jeito. Então, meu avô vive no interior do Rio Grande do Sul, vivia, né? Já faleceu, como a minha mãe disse, há 4 anos. E isso é um dado importante também, né? O estado, o Rio Grande do Sul, é um estado muito machista, né? Uma sociedade bem conservadora, patriarcal, né? E aí eu vi muitas vezes justamente essa dificuldade dele, né, do meu avô, de demonstrar o sentimento. E tinha muito sentimento ali, né? Uma pessoa extremamente sensível que não sabia como lidar com isso. Então, é uma imagem bem forte, né? E acredito que todos nós tenhamos, de alguma forma, né, referenciais disso, né? Sim. É interessante, né, você pontuando, porque apesar do seu avô, né, já ter uma idade avançada, eu estava aqui pensando na forma como os homens, eles, além de ter essa cobrança excessiva, né, para performar o homem ideal, para ser o homem ideal e para alcançar esse status, praticamente, esse status impossível, né, do homem que é o padrão, o ideal para a sociedade, né, nas pessoas, né, de uma idade mais avançada, a gente consegue observar uma. Não sei, a palavra não me vem à cabeça. Nossa. É, enfim, né, continuando a ideia. A palavra não veio à cabeça, mas indo à frente. Essas pessoas, né, do interior, do Rio Grande do Sul, principalmente, que tem ali uma questão de ter as terras, de ter o controle sobre, né, aquela região, aquela ideia de ser o dominador, né, da região, daquela área toda, né, que geralmente são homens que são donos de grandes quantidades de terra, tem um potencial maior ao suicídio, por incrível que pareça, né? Essas pessoas, quando chegam numa certa idade em que não conseguem mais controlar, né, aquelas terras todas, seja por questões de doenças, seja por questões de, pela idade mesmo, não conseguir mais dar conta daquela rotina, essas pessoas, elas têm um potencial maior a chegar ao suicídio, muito encaminhado pela necessidade de ser o homem ideal, né, de ser o provedor. Se ele conseguiu até aquele momento ser o provedor, porque a partir desse momento ele não consegue mais, né? Uma das problemáticas do homem idoso, né, que é uma coisa que a gente acaba não falando muito, principalmente porque é um discurso que ainda continua muito na rede social, né, que não é o acesso dessas pessoas. Muito do homem idoso acaba deixando de ser passado de lado, acaba sendo deixado de lado, né? Então, quando o homem ele chega numa idade, né, mais avançada, que ele não consegue mais produzir como antes, ele é cobrado para isso. Nem tanto pela sociedade, porque a sociedade de certa forma acaba entendendo, né? Acaba colocando o homem nesse lugar de ser o coitadinho, né? Daquela ideia de o homem quando fica velho volta a ser criança, né? A necessidade de ser cuidado. E muitos homens não conseguem lidar com isso porque eles não foram ensinados a lidar com isso, né? Desde criança a gente é ensinado, como a gente já tinha dito antes, que nós temos que resolver as coisas com violência, nós temos que ser autossuficientes, nós temos que nos autorregular. Então, a gente acaba ficando muito, nós homens acabamos ficando muito dentro do nosso mundinho, do autorregulador, né? A gente não cresce com o diálogo com as outras pessoas e a gente chega até esse ponto, né? A história, eu sei que a história do seu avô não foi uma história de suicídio, né? Pelo menos pelo que eu pude pegar aqui, não foi uma história de suicídio, mas até que ponto, né, esse machismo que você relatou
do interior do Rio Grande do Sul, da região sul, ser um estado machista? Até que ponto esse machismo não influenciou nesse sentimento de um tijolo esmagando o peito, né, do seu avô? Até que ponto essa necessidade dele regular, dele ser o provedor, né, não causou esse aperto no peito? Então, como a gente estava dizendo antes, tudo aquilo que é tido como menos homem é tido como ruim, né? Então o homem ele não pode se expressar como menos do que aquilo, menos do que o homem, né? Então até que ponto isso atinge o seu avô? Uhum. E aí que tá a questão. Sim. E ainda tá o. Ai, meu Deus. Então é, O eco da minha voz. Eu vou tentar tirar o fone e vou ver se melhora, sim, tá? Vamos ver se flui. Acho que agora deu. melhorou? Qualquer Pronto. coisa avisem, tá, gente? Se tá tudo bem. Oi, João. Tudo bem? Seja bem-vindo. Todos que estão, João, elas e eles. É, Sobre isso do meu avô, né? Eu fico pensando e falou dos impactos disso, né? Esse tijolo esmagando é justamente essa sociedade opressora, né? Que vem desse modelo, desse padrão machista, sexista, né? E quantas vezes isso, né? Claro, a gente tem as estatísticas quando a gente fala em suicídio, né? De homens que se matam de formas ainda mais letais do que mulheres, muitas vezes, né? Justamente naquela questão de morrer de forma digna, né? Honrada, né? Como homem. Então, também nas minhas pesquisas, né? A gente vai vendo justamente que os homens acabam escolhendo, optando quando, né, tomam essa atitude, né, de se suicidar, de dar fim à própria vida, escolhem as formas mais letais, né, mais destrutivas possíveis, né. E isso também é um dado interessante da gente ressaltar como uma dessas consequências, justamente, né. Assim como a gente uhum, vê, como tu falou também quando a gente conversou, né, no trânsito, as brigas, a recorrência do vício, né, de maior acesso às drogas, ao alcoolismo, né, que são todas formas também de demonstração desse modelo nos homens, né? Não que não existam mulheres que também, obviamente, se mobilizam dessa forma, mas é muito mais recorrente nos homens, né? Como um modo, digo assim, de revelar essa fragilidade, né? De lidar com essa fragilidade. Vem através dessas formas mais violentas, né? Que eu acredito que é isso, bem isso. Os homens, aquilo que a gente falou, né? Os homens são encorajados a colocar para fora, mas colocar para fora já de uma maneira destrutiva, violenta, agressiva, né? Porque aí isso é ser mais homem, né? E as mulheres, por outro lado, a reter os sentimentos também, de certa forma, né? E a reter também certos comportamentos que são vinculados a uma masculinidade, né? Então a gente também não pode ser quem a gente é. Não pode ser uma mulher que uhum, gosta de carros, né? Que gosta de assistir futebol, né? Então aí a gente já vê toda justamente essa construção. A gente já estava falando dentro daquele espectro que a gente vinha no finalzinho da última live aqui, coladinha com a uhum, nossa, a gente falou de criação, né? E aí a questão da mulher e do homem, né? Dessa responsabilidade. E aí eu acho que é bem importante ressaltar, né? Que a mulher também reproduz, que foi o que a gente falou. E aí tu disse assim, aí muitas vezes essa mulher é mãe solteira, né? E aí a gente já vê esse traço tóxico ali, justamente nisso, né? Os homens que abandonam a mulher quando ela engravida, ou são pais também que estão ali presentes fisicamente, mas também não estão acessíveis, né, a um contato maior com seus filhos, não sabem também como lidar com isso. Nem sempre é intencional, né? Nem sempre é consciente esse processo. Acho que também tem coisas aí, né, Emerson, que tu pode também abordar aqui com a gente. Mas o isso. quanto isso já é tóxico, né? E quanto vem essa pressão de novo, é,
as mulheres, né? Então, fora ela já ter que lidar com esse mecanismo tóxico de criar um filho sozinha, que é a realidade de muitas mulheres, né? Ela Uhum. também fica com essa responsabilidade de conduzir um mundo melhor, né? De não reproduzir isso. É bem Sim. complicado, né? De lidar com isso. Muitas vezes o que a gente tem que cuidar é isso, né? Não encarar a figura materna como a única responsável por esse processo de reeducação, né? Entender que quando ela comete, ela mobiliza esses traços tóxicos, ela também ela está reproduzindo. Isso precisa ficar, eu acho, bem claro, né? Isso, bacana. É, E bacana. Ah, perdão. fala, pode Foi falar. o Eu só ia delayzinho. dar um exemplo. Eu só vou dar um exemplo que daí eu já te entrego a palavra de novo, porque para não, senão a gente acaba esquecendo depois, né? Vem muita ideia na cabeça. E a gente estava dando exemplos, né? Tu citou vários exemplos e outros bem básicos, né? Quando a mulher engravida, né? Já começa aquilo, né? Antes de saber o sexo da criança, aí vai anunciar, né? Se é menino ou menina. Aí a menina é rosa, o menino é azul, né? Existem brinquedos de menina, brinquedos de menino, né? A gente está repleto de exemplos desde que a gente se entende por gente de traços, né? De traços tóxicos e que mobilizam esses formatos, né? Essas caixinhas em que a gente precisa se enquadrar para daí a gente se Uhum. dizer homem, né? Que homem nós somos, que mulheres nós somos, né? Enfim, só para não esquecer isso, né? Que é uma coisa tão óbvia, já tá tão a gente já vem Uhum. falando muito e deu toda aquela polêmica também, né? Mulheres vestem rosa, homens vestem azul, mas é a pura verdade, né? Que existe um traço ideológico aí, isso é linguagem, né? Isso é ideologia, né? Então, Sim, a gente precisa tocar nisso, né? Precisa tocar nessas perfeito. questões. E o amarelo é neutro, né? O verde é neutro, uma cor neutra, né? Então, é um pouco isso. Fala, Emerson. É, quando você foi falando, né, dos métodos que os homens usam para se suicidar, eu tava lembrando, né, dos dados. É, os homens usam principalmente enforcamento e armas de fogo, né, para cometer o suicídio, enquanto as mulheres elas usam muito mais o envenenamento, né? Então existe um tempo de latência, né, e até o veneno fazer efeito dá tempo de ser socorrida. E, geralmente enforcamento e arma de fogo são mais violentos, são mortes mais másculas. Não sei se a gente poderia dizer assim, aquela coisa mais violenta, né? O homem ele precisa ter, além dele ter mais acesso às armas de fogo, né, até do que as mulheres, é, existe essa ideia de que o homem tem que morrer como homem. Mas só puxando de volta cá para a questão do papel de mãe, não puxando tanto, né, que acaba fazendo parte, é, os homens eles acabam sendo criados, né, para essa violência desde de pequenos, né, quando as mães são abandonadas, né, para lidar com as crianças sozinhas, e essas crianças elas não têm um referencial masculino. Isso é uma violência, né? O pai que ele não tem afetividade com o filho é uma forma de violência, né? Quando você priva um ser humano de se comunicar, isso é uma forma de violência. E o afeto, eu sempre falo e repito, o afeto é a primeira forma que nós aprendemos a nos comunicar, né? Então, os homens, eles acabam se afastando, né, desse espaço do cuidado. Então, quando você cai para o campo da educação, né, onde seria um local onde ele poderia ter uma referência masculina, no espaço do cuidado, no espaço da afetividade, naquele espaço mais do cuidado, do amor, do carinho, ele não encontra, porque quando ele chega na escola, somente 3% dos homens, dos homens, não, perdão, somente 3% dos profissionais de educação, né, da área docente, trabalham com educação infantil, né, efetivamente.
E então a gente até chegou a comentar sobre isso nas rodas de conversa, né? As profissionais os profissionais que atuam no infantil são basicamente, né, formados por mulheres, né? Então, no máximo ele vai ter ali um porteiro, o tio que dirige o carro, né? Vai ter no máximo, do máximo, um professor de educação física. Então, quando ele entra no Fundamental 1, né, nos anos iniciais, ele vai continuar com as mesmas referências: porteiro, professor de educação física e, no máximo, do máximo, o professor de música. Né? Então, é algo que os homens eles só vão ter, muitos homens, né, só vão ter espaço com referencial masculino positivo, né, já na adolescência. Né? E esse cuidado ele não vai acontecer. Na adolescência, a afetividade já é outra, né? Então, é muito mais da camaradagem, né? É muito mais do cuidado com o ensinar do que propriamente o cuidado de você dar o afeto. Então, e aí você parte para a questão dos brinquedos, que seria uma forma do menino, da criança, né, treinar uma, uma seria o espaço da criança treinar o cuidado, né? A brincadeira é um ensaio para a vida. Então, o menino ele é direcionado para quê? Para aqueles carros superpotentes que aqui no Brasil é impossível de você andar, né? Aqueles carros superpotentes, os carrinhos, né? Então, os meninos são direcionados a brincadeiras a jogos de tiro, são direcionados a questões mais violentas mesmo, né? Enquanto as meninas são mais direcionadas para brincadeiras de fogãozinho, boneca, né, cuidados mais domésticos. Então você pode até ter uma ou duas que são mais direcionadas, que tem essa liberdade mais de se expressar, de gostar de brincar de carro, né, que recebem esses tipos de presente, que recebem pessoas mais progressistas, não sei se a gente poderia colocar assim, que já vem de forma diferente, né, a brincadeira da criança. E aí contemplam um espaço para a criança se descobrir, né, daquilo que ela realmente se interessa. Então, você pode até ver uma menina brincando de carrinho, mas a coisa mais rara do mundo é você ver um menino brincando com uma boneca. Né? Uhum. E além disso ser raro, né, dos meninos serem direcionados para isso, ainda são impedidos de. E essa falta no espaço do homem de se identificar com outro homem que cuida, ele acaba levando a todas essas, né, esse ideário de que o homem ele não pode se expressar, de que o homem ele não pode ser afetivo. Né? Então, e aí a gente cresce com a ideia de que o homem que demonstra amor demais, ele é mole, ele é Uhum. menos homem. E Uhum. aí isso se potencializa principalmente agora, né, com as redes. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto das redes, não. Mas ele é Uhum. um potenciador para esse sentimento de ser menos homem, né? Porque é como se nós tivéssemos, assim como para as meninas tem é muito a ideia da menina ser a Barbizinha, né? Aquele padrãozinho. Os meninos também têm essa ideia do padrão, né? O cara cresce, o homem cresce e ele vai ver lá as fotos, né, de felicidade do homem que consegue cuidar do filho, que tem tempo para cuidar do filho, né? O homem que consegue ser o provedor, né, estar na academia, o cara que consegue dar conta de toda a rotina do que o homem é cobrado para, de ter o corpão, né, ser malhado, ser provedor da casa, conseguir trabalhar tantas horas e nunca ficar cansado, dar conta da família. E quando o homem, ele, seja por não ter repertório suficiente para dar conta de cuidar da família, seja por questões outras sociais, isso acaba levando a essa cobrança excessiva pela performance do homem ideal. Uhum. Tu falou alguma coisa aqui dos comentários? Sim, quero contemplar, porque como é a nossa segunda, nosso segundo momento já, né? Eu não queria deixar de contemplar quem está falando. Eu sempre busco, né, na medida do possível, a gente contemplar, porque eu acho muito rica essa troca, né?
Com também quem se Uhum, disponibiliza a dar de si, né? Aqui para essa interação. Então, a minha perfeito. mãe falou o seguinte: eu também vou comentar sobre isso que tu falou depois, mas vou priorizar aqui os comentários. No centro espírita que eu participo, foi criado um grupo, o Homem Sem Sentimentos, justamente pela dificuldade que os homens têm em demonstrar os sentimentos, né? O que sentem. O Aécio, depois em seguida. É como se até na hora do suicídio o homem quer mostrar que é mais homem e acaba escolhendo uma forma na qual não poderá se arrepender, como se quisesse provar alguma macheza. É, e depois a minha mãe segue. O assunto é bem forte. É, é o E o tempo é tempo curto? curto. Ah, o tempo é curto. Sugiro que esse tempo Emerson tenha sua fala para a questão do suicídio. Ah, tá. Acho que ela está sugerindo que a gente dê um enfoque nessa parte do suicídio, justamente, né? Uhum. Esse tempo que a gente tem. Quer fazer algum comentário a respeito disso que eles falaram, de algum ponto específico? Emerson, pode ficar à vontade. Pronto, não, sem problemas. Sobre a questão do suicídio, foi algo que eu estava conversando até contigo antes. Falar sobre suicídio é falar também sobre todas essas coisas que levam ao suicídio, né? A gente tem pessoas morrendo a cada 40 segundos no mundo todo, né? A cada 46 minutos uma pessoa no Brasil. A cada 3 segundos no mundo há uma tentativa de suicídio. Então, a gente não sabe necessariamente o que é que leva ao suicídio. A gente até tenta falar um pouco, né, sobre os transtornos mentais que podem levar a isso, né? Que aí a gente tem, além da depressão, alcoolismo, uso e abuso de outras drogas. A gente tem os transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, o luto patológico. Então são várias coisas que vão levar ao suicídio. É algo muito multifatorial, né? Então, quando a gente vai falar sobre suicídio, né, eu prefiro enfocar naquilo que leva, né, o que é cultural. Né? Os indígenas, por exemplo, um dado que eu não sabia, os indígenas cometem suicídio 3 vezes mais, né, do que os não indígenas. Né? Foi um dado que eu não sabia, que o Ministério da Saúde publicou, que eu fiquei, né, assustado, porque a ideia que a gente tem é de que os indígenas eles vivem bem, vivem tranquilamente na natureza. Mas quando a gente vai, né, uma ideia bem estereotipada, na verdade, né? Mas aí quando a gente vai analisar o contexto cultural em que as pessoas estão inseridas, né, em que essas pessoas elas estão inseridas, é que a gente vai notando que tem um pontinho ali que está para ser observado. E esse ponto que tu trouxe, que relembrou da nossa conversa, né? Eu acho que é impressionante, né? É um assunto muito denso que a gente pode trazer inúmeros exemplos, inúmeras percepções, né, desse mundo aí que precisa ser reconstruído, né? E foi uma impressão que a gente compartilhou, o Emerson e eu, numa das nossas conversas, né? Que a gente já estava um tempão conversando e o suicídio em si e a depressão não tinham aparecido ainda, né? Mas não tinham aparecido explicitamente, assim, né? Falando de estatísticas, mas é entender que tudo isso que a gente vem falando é o que faz justamente desembocar nessa grande consequência que é o desenvolvimento dessa doença, porque é uma doença, a necessidade da gente entender que depressão é aquilo, né? Não é frescura, não é besteira, né? É uma coisa Uhum. séria que a gente precisa dar uma atenção especial para isso. E eu acho que também precisa entender melhor como a gente pode ajudar as pessoas que estão passando por esse momento. Tanto a gente detectar em nós, quanto também ser capaz de uh, analisar quando isso está acontecendo, por exemplo, com um amigo, com um filho, com o nosso parceiro, parceira, né, para poder ajudar, porque muitas vezes a gente também a gente está coberto de boas intenções, mas não sabe como, né? Então, acho que uma das questões que eu queria que a gente falasse antes de terminar seria isso também, né? Como é que a gente Pronto. pode
perceber, e uma vez que a gente perceba, como é que a gente pode ajudar, né? Na tua opinião, como terapeuta, como uma pessoa que já vê isso, esses traços todos nas crianças, né? Que trabalha muito intimamente com isso, como é que tu percebe essa solução, né? Como é que a gente pode fazer isso? Eu acredito muito no poder do diálogo, né? Como a gente conversou, de a gente conversar, de a gente se auto-perceber, mas vou te deixar falar sobre isso e aí vamos entrando, vamos deixando fluir aqui. Pronto, perfeito. Em relação ao suicídio em si, né, ele não é algo que está relacionado somente à depressão. Né? A gente acaba criando, né, essa ideia muito porque a depressão geralmente ela está relacionada, mas não são todos os casos, né, que envolvem a depressão. Principalmente porque a depressão é um caso clínico. Né? A depressão é um caso clínico que deve ser diagnosticado, né, por um profissional competente, um profissional que seja focado para isso, no caso o psiquiatra. Né? Em alguns casos a depressão ela vai ser tratada com medicamentos, ela vai ser tratada com psicoterapia, né, sem a necessidade de medicamento ou com a necessidade de medicamento. E ela tem algumas características, né, que elas chamam a atenção. Né? No caso da depressão em específico, ela é marcada pelo desinteresse, né, em atividades que antes eram interessantes e davam prazer à pessoa. Aparece no sentimento de inutilidade, né? Eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer isso. Então, algumas características da baixa autoestima estão relacionadas a esse potencial do suicídio, né? Essa autossabotagem pode ser um traço depressivo. O desejo de morte, não só como o medo da morte, né? O medo da morte, o desejo de morte e fala sobre o suicídio. Né? Então, a gente tem um mito muito grande que diz que pessoas que falam de suicídio, né, pessoas que ameaçam se suicidar, elas não se suicidam. Isso é um mito que a gente tem que derrubar para ontem. Né? Então, a pessoa falou sobre suicídio, né, você precisa ajudar essa pessoa, né, a encontrar um profissional competente. Né? Se você não consegue levar essa pessoa ao profissional, seja lá por qual for a barreira que impeça, o que a gente pode fazer? Conversar. Né? Como você falou, o diálogo é um caminho para isso. Então, muitas vezes a pessoa está com a depressão e a gente não identifica porque a gente não seja por não estar escutando propriamente, né, a pessoa, ou seja por essa pessoa achar que o outro não tem, né, o dever de estar com ele naquele momento. E essa é uma das características do depressivo. Né? A pessoa com depressão, ela tem essa ideia de inutilidade, que o outro não tem nada a ver com aquele sofrimento dele. Né? Eu estou sofrendo, mas a minha esposa não tem nada a ver com o meu sofrimento. Eu tenho que aguentar isso sozinho. Né? Eu não vou dar mais esse trabalho para ela. Além disso, né, outras características da depressão. Tem a baixa na atenção, alteração do sono e no apetite, né, pode ser marcado como o de mais ou o de menos. A fadiga e a perda de energia também. Então, quando a gente vê a pessoa que ela é muito ativa e perde a energia para isso, né, e aí entra um aumento ou redução de peso repentino, tudo isso são fatores relacionados à depressão. Mas, como eu tinha dito antes, não é só a depressão que leva ao suicídio. Né? O suicídio, ele geralmente está associado a algum transtorno mental, que aí pode englobar, né, os transtornos de ansiedade, podem englobar os transtornos de personalidade, como o sujeito border, né, em crise, o borderline, mas aí o papo vai ficar muito psicológico, então puxa para cá. Transtorno de estresse pós-traumático, né? E lembrando que a depressão ela pode aparecer como um sintoma de vários outros transtornos, né? Então a pessoa pode não ter propriamente a depressão maior, né, como é chamado no DSM-5, mas ela pode ter um transtorno de personalidade que desencadeia o transtorno de humor que é a depressão. Então, a melhor estratégia
além do diálogo, é procurar um profissional que seja é, esteja relacionado com esse trabalho, né? Um trabalho multiprofissional. Ele não deve ficar somente na pessoa para conversar. Uhum. Sim, porque existe uma grande diferença, né? Claro que o diálogo tem um papel fundamental, né? Se a gente é amigo, se a gente vive com essa pessoa, de poder estender, né, essa conversa, né? Criar uma intimidade para que algo seja feito nesse sentido, né? Mas com certeza, em casos assim visíveis, né, que isso está ali Uhum. latente, existe a depressão ali, ou ainda que ela vá começando a dar seus primeiros sinais, a importância de já, eu acho, quanto mais cedo nessa pessoa aceitar ajuda e reconhecer que precisa dessa ajuda e que sozinho ela não tem como, não tem recursos, né, para muitas vezes sair disso sozinho, sair só com o apoio de um amigo, né, que é mais do que do nosso diálogo, muitas coisas a falar. Aqui já tô te chamando. Gente, quem tá por aí já avisa se tá vendo bem, se tá ouvindo bem. Vamos ver. Joca, seja bem-vindo a todos, a todas que forem chegando. Estava fazendo o reforço, né, de que o papo começou às 5, aqui é a nossa continuação, é o nosso Uhum. desdobramento do que já veio acontecendo. E falando em acontecendo, está acontecendo a mesma coisa do início lá, Emerson. A Não tua consegue me imagem ver? está carregando, não estou conseguindo te ver. Quem está por aí, o Will, quem já chegou de volta, avisa por gentileza se também não está vendo o Emerson, porque a gente tem como detectar se o problema é comigo, se é com ele. Aí Sim. avisem para a gente dar sequência Eu vou ao que a fechar e gente abrir de vinha novo para ver. tratando lá. Tá bom, tranquilo. Então, feliz de ver o Will aqui, né? O Will também faz parte do projeto Seja Homem, já esteve aqui com a gente. Obrigada. Eu não sei se. Eu li Joca, mas eu errei. É que aqui não tá o nome, é JPCA. Então, obrigada pelo feedback. Qual é teu nome? Eu sempre gosto de saber o nome das pessoas quando é as iniciais, assim, eu não sei com quem eu tô falando. Também não estamos vendo, certo? A gente vai tentar reconectar aqui com o Emerson, vai dar tudo certo, né? Gente, obrigada pela paciência, pela compreensão. Essas coisas acontecem. João, obrigada, João. Então, vamos, ó, tá chegando. E aí, consegue me Ainda ver? está carregando. Não, ainda não. Para mim Ainda agora não. nem tá aparecendo mais, tá tudo preto. Deixa eu É, se tu puder entrar. dar uma tentadinha de novo. Faz assim, não espera eu entrar, porque da última vez pegou assim. Você manda notificação para Ah, mim, aí eu já acesso tá a certo, tá notificação bom. para ver se funciona. Beleza, já tô fazendo isso. Vou desconectar aqui e já vou te chamar. Um pouquinho. Aí, agora acho que vai. Vamos torcer, vai dar tudo certo, sempre dá no final das contas. Uma vez eu fiz uma live também com uma colega e começou a acontecer isso e a gente foi seguindo com a voz, depois a imagem veio e deu tudo certo, né? O universo sempre ajuda, né? Eu acho que sempre nos ajuda, né? Vai dar tudo certo. E agradeço quem está aqui. Quem puder aproveitar esses minutinhos enquanto a gente não retoma propriamente o assunto, puder compartilhar, né, essa live, o que está acontecendo aqui, essa nossa troca com outras pessoas, eu agradeço muito, porque o diálogo ele é importante, ele precisa chegar a mais pessoas, então se puderem, gente, chamem mais gente, chamem seus conhecidos, seus amigos para participarem, porque o assunto hoje é depressão, consequentemente o suicídio, que acomete não só homens, mas mulheres, né? E quantas vezes a gente banaliza o sofrimento que a gente sente ou que outras pessoas estão sentindo, às vezes não intencionalmente, não é consciente, mas a gente vive numa estrutura social que não favorece para que a gente
queira encarar as nossas sombras e lide com isso de uma forma mais saudável, né? Então é muito importante que a gente traga assim para um diálogo, para um bate-papo, esses sentimentos. Eu acho que sentimentos e essa escuta, né? A possibilidade de a gente se fazer escuta, como a gente vem falando aqui. Vamos ver se agora flui. Consegue me ver? Vamos ver. Não, ainda não. Ainda está carregando. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Vamos ver. Vai dar tudo certo. Ai, gente, internet, né? A internet. Oi, Clarice! Quanto tempo! que bom que está aqui com a gente de novo. Estamos aqui reconectando. Elder, seja bem-vindo. Ainda mesma situação, Emerson. Quem sabe faz o seguinte, não sei se tu já tentou isso, reiniciar o teu celular. Pronto, eu vou tentar. Eu acho que pode ser isso. Vou tentar aqui. Tá. Enquanto isso, a gente segue aqui. Então, gente, quando a gente espera o Emerson, como eu vim dizendo, né? A gente está falando sobre um assunto muito importante. Se vocês quiserem, nesse tempinho aqui, a gente podia ir conversando, a gente, né? Quem tem casos, quem já passou por isso, por depressão, mesmo isso, sinais, né, dessa sociedade machista que a gente vive, como ela se manifesta, se vocês têm algum depoimento, se de repente teria alguém que gostaria de conversar aqui comigo nesse tempinho, enquanto, eu não sei se... O Wilton tá por aí? Ó, Andréia, seja bem-vinda, Andréia, também. O Will, me avisa se tu tiver por aí ainda. Se tu quiser entrar aqui uns minutinhos enquanto o Emerson tá tentando reconectar, a gente podia também conversar um pouquinho. Qualquer coisa me avisa, se tu tiver por aí. Então, acho que não. Acho que ele não tá mais aqui. Então, gente, assim, o assunto, como eu falei, é depressão, né? E esse foco nas masculinidades, né? Ai, tá aí, sim. Vamos ver se o Emerson já tá pronto para vir. E igual, se tu também quiser fazer parte, fica à vontade também, tá bom? Vamos ver se dá certo aqui. Claro, fica bem à vontade. Eu pensei enquanto a gente estava esperando o Emerson, se tu quisesse aparecer um pouquinho aqui para a gente conversar enquanto isso, mas pode ser por aí, com certeza, como tu preferir. Emerson, agora deu certo. Agora tá ótimo. Mas agora para mim tá tudo preto. Vocês estão me vendo? Sério? Eu tô te vendo. Não tem problema, não. Eu tô te vendo super bem. E vocês aí, gente? Will, Clarice, Elder, Andréia, quem tá por aí, avisem, por favor, João, se vocês estão vendo o Emerson agora, se estão me vendo, só pra gente saber se tá tudo ok aí. Se estiver me vendo, não tem problema não. Eu faço aqui com tela preta mesmo. O importante Tá. Vou contar que o pessoal deu um feedback aí, se está vendo. Eu tô vendo, pra mim tá ok. Tá tudo certo, diz o Will também. José, seja bem-vindo. Aqui, quem foi que falou também? O Aécio também disse que tá aparecendo, então acho que tá tudo certo. Segue o baile. Então tá. Quem sabe depois normaliza tudo por aí, né? Uhum. Então tá, vamos seguindo. Então a gente estava no momento anterior, né, na primeira fase ali da live, a gente estava conversando, lendo o comentário da minha mãe, da Clarice, né, que deu depoimento do meu avô, né, que ela escutou do meu avô, que ele sentia o peito como se estivesse sendo esmagado, né. E eu me lembro muito, meu avô... Ai, tá dando um eco da minha voz aqui.
Vocês estão escutando um eco junto? Ou é só pra mim? Aqui pra mim tá normal. É, gente. Porque eu tô escutando minha voz duplicada. Ai, gente. Bom, vou seguir igual. Avisem, tá, gente? Se tiver problema aí no áudio, avisem que eu dou um jeito. Então, meu avô vive no interior do Rio Grande do Sul, vivia, né? Já faleceu, como a minha mãe disse, há 4 anos. E isso é um dado importante também, né? O estado, o Rio Grande do Sul, é um estado muito machista, né? Uma sociedade bem conservadora, patriarcal, né? E aí eu vi muitas vezes justamente essa dificuldade dele, né, do meu avô, de demonstrar o sentimento. E tinha muito sentimento ali, né? É uma pessoa extremamente sensível que não sabia como lidar com isso. Então, é uma imagem bem forte, né? E acredito que todos nós tenhamos, de alguma forma, né, referenciais disso, né? Sim. É interessante, né, você pontuando, porque apesar do seu avô, né, já ter uma idade avançada, eu estava aqui pensando na forma como os homens, eles, além de ter essa cobrança excessiva, né, para performar o homem ideal, para ser o homem ideal e para alcançar esse status, praticamente, esse status impossível, né, do homem que é o padrão, o ideal para a sociedade, né, nas pessoas, né, de uma idade mais avançada, a gente consegue observar uma. Não sei, a palavra não me vem à cabeça. Nossa. É, enfim, né, continuando a ideia. A palavra não veio à cabeça, mas indo à frente. Essas pessoas, né, do interior, do Rio Grande do Sul, principalmente, que tem ali uma questão de ter as terras, de ter o controle sobre, né, aquela região, aquela ideia de ser o dominador, né, da região, daquela área toda, né, que geralmente são homens que são donos de grandes quantidades de terra, tem um potencial maior ao suicídio, por incrível que pareça, né? Essas pessoas, quando chegam numa certa idade em que não conseguem mais controlar, né, aquelas terras todas, seja por questões de doenças, seja por questões de pela idade mesmo, não conseguir mais dar conta daquela rotina, essas pessoas elas têm um potencial maior a chegar ao suicídio, muito encaminhado pela necessidade de ser o homem ideal, né, de ser o provedor. Se ele conseguiu até aquele momento ser o provedor, porque a partir desse momento ele não consegue mais, né? Uma das problemáticas do homem idoso, né, que é uma coisa que a gente acaba não falando muito, principalmente porque é um discurso que ainda continua muito na rede social, né, que não é o acesso dessas pessoas, muito do homem idoso acaba deixando ser passado de lado, acaba sendo deixado de lado, né? Então, quando o homem ele chega numa idade, né, mais avançada, que ele não consegue mais produzir como antes, ele é cobrado para isso. Nem tanto pela sociedade, porque a sociedade de certa forma acaba entendendo, né? Acaba entendendo não, acaba colocando o homem nesse lugar de ser o coitadinho, né? Daquela ideia de o homem quando fica velho volta a ser criança, né? A necessidade de ser cuidado e muitos homens não conseguem lidar com isso porque eles não foram ensinados a lidar com isso, né? Desde criança a gente é ensinado, como a gente já tinha dito antes, que nós temos que resolver as coisas com violência, nós temos que ser autossuficientes, nós temos que nos autorregular. Então, a gente acaba ficando muito, nós homens acabamos ficando muito dentro do nosso mundinho, do autorregulador, né? A gente não cresce com o diálogo com as outras pessoas e a gente chega até esse ponto, né?
a história, eu sei que a história do seu avô não foi uma história de suicídio, né? Pelo menos pelo que eu pude pegar aqui. Não foi um histórico de suicídio. Mas até que ponto, né, esse machismo que você relatou do interior do Rio Grande do Sul, da região sul ser um estado machista, até que ponto esse machismo não influenciou nesse sentimento de um tijolo esmagando o peito, né, do seu avô? Até que ponto essa necessidade dele regular, dele ser o provedor, né, não causou esse aperto no peito? Então, como a gente estava dizendo antes, tudo aquilo que é tido como menos homem é tido como ruim, né? Então o homem ele não pode se expressar como menos do que aquilo, menos do que o homem, né? Então até que ponto isso atinge o seu avô? Uhum. E aí que tá a questão. Sim. E ainda tá o. Ai, meu Deus. Tá o eco? O eco da minha voz. Eu vou tentar tirar o, o fone e vou ver se melhora, Sim. tá? Vamos ver se flui. Acho que agora deu. Melhorou? Qualquer Tá. coisa avisem, tá, gente? Se tá tudo bem. Oi, João. Tudo bem? Seja bem-vindo. Todos que estão, João. elas e eles. É, sobre isso do meu avô, né? Eu fico pensando e falou dos impactos disso, né? Esse tijolo esmagando é justamente essa sociedade opressora, né? Que vem desse modelo, desse padrão machista, sexista, né? E quantas vezes isso, né? Claro, a gente tem as estatísticas quando a gente fala em suicídio, né? De homens que se matam de formas ainda mais letais do que mulheres, muitas vezes, né? Justamente naquela questão de morrer de forma digna, né? Honrada, né? Como homem. Então, também nas minhas pesquisas, né? A gente vai vendo justamente que os homens acabam escolhendo, optando quando, né, tomam essa atitude, né, de se suicidar, de dar fim à própria vida, escolhem as formas mais letais, né, mais destrutivas possíveis, né. E isso também é um dado interessante da gente ressaltar como uma dessas consequências, justamente, né. Assim como a gente Uhum. vê, como tu falou também quando a gente conversou, né, no trânsito, as brigas, a recorrência do vício, né, de maior acesso às drogas, ao alcoolismo, né, que são todas formas também de demonstração desse modelo nos homens, né? Não que não existam mulheres que também, obviamente, se mobilizam dessa forma, mas muito mais recorrente nos homens, né? Como um modo, digo assim, de revelar essa fragilidade, né? De lidar com essa fragilidade. Vem através dessas formas mais violentas, né? Que eu acredito que é Isso. bem isso. Os homens, aquilo que a gente falou, né? Os homens são encorajados a colocar para fora, mas colocar para fora já de uma maneira destrutiva, violenta, agressiva, né? Porque aí isso é ser mais homem, né? E as mulheres, por outro lado, a reter os sentimentos também, de certa forma, né? E a reter também certos comportamentos que são vinculados a uma masculinidade, né? Então a gente também não pode ser quem a gente é. Não pode ser uma mulher que Uhum. gosta de carros, né? Que gosta de assistir futebol, né? Então, aí a gente já vê toda justamente essa construção. A gente já estava falando dentro daquele espectro que a gente vinha no finalzinho da última live aqui, coladinha com a Uhum. nossa, a gente falou de criação, né? E aí a questão da mulher e do homem, né? Dessa responsabilidade. E aí eu acho que é bem importante ressaltar, né? Que a mulher também reproduz, que foi o que a gente falou. E aí tu disse assim, aí muitas vezes essa mulher é mãe solteira, né? E aí a gente já vê esse traço tóxico ali, justamente nisso, né? Os homens que abandonam a mulher quando ela é engravida, ou são pais também que estão ali presentes fisicamente, mas também não estão acessíveis, né, a um contato maior com seus filhos, não sabem também como lidar com isso.
Nem sempre é intencional, né? Nem sempre é consciente esse processo. Acho que também tem coisas aí, né, Emerson, que tu pode também abordar aqui com a gente. Mas o Isso. quanto isso já é tóxico, né? E quanto vem essa pressão de novo é, às mulheres, né? Então, fora ela já ter que lidar com esse mecanismo tóxico de criar um filho sozinha, que é a realidade de muitas mulheres, né? Ela Uhum. também fica com essa responsabilidade de conduzir um mundo melhor, né? De não reproduzir isso. É bem Sim. complicado, né? De lidar com isso. Muitas vezes o que a gente tem que cuidar é isso, né? Não encarar a figura materna como a única responsável por esse processo de reeducação, né? E entender que quando ela comete, ela mobiliza esses traços tóxicos, ela também ela está reproduzindo. Isso precisa ficar, eu acho, bem claro, né? Isso, bacana. E Bacana. Ah, perdão. fala, pode Foi falar. o Eu só ia delayzinho. dar um exemplo. Eu só vou dar um exemplo que daí eu já te entrego a palavra de novo, porque para não, senão a gente acaba esquecendo depois, né? Vem muita ideia na cabeça. E a gente estava dando exemplos, né? Tu citou vários exemplos e outros bem básicos, né? Quando a mulher engravida, né? Já começa aquilo, né? Antes de saber o sexo da criança, aí vai anunciar, né? Se é menino ou menina. Aí a menina é rosa, o menino é azul, né? Existem brinquedos de menina, brinquedos de menino, né? A gente está repleto de exemplos desde que a gente se entende por gente de traços, né? De traços tóxicos e que mobilizam esses formatos, né? Essas caixinhas em que a gente precisa se enquadrar para daí a gente se Uhum. dizer homem, né? Que homem nós somos, que mulheres nós somos, né? Enfim, só para não esquecer isso, né? Que é uma coisa tão óbvia, já tá tão a gente já vem Uhum. falando muito e deu toda aquela polêmica também, né? Mulheres vestem rosa, homens vestem azul, mas é a pura verdade, né? Existe um traço ideológico aí, isso é linguagem, né? Isso é ideologia, né? Então Sim, a gente precisa tocar nisso, né? Precisa tocar nessas perfeito. questões. E o amarelo é neutro, né? O verde é neutro, uma cor neutra, né? Então é um pouco isso. Fala, Emerson. Quando você foi falando, né, dos métodos que os homens usam para se suicidar, eu tava lembrando, né, dos dados. Os homens usam principalmente enforcamento e armas de fogo, né, para cometer o suicídio, enquanto as mulheres elas usam muito mais o envenenamento, né? Então existe um tempo de latência, né, até o veneno fazer efeito dá tempo de ser socorrida. E, geralmente enforcamento e arma de fogo são mais violentos, são mortes é, mais másculas. Não sei se a gente poderia dizer assim, aquela coisa mais violenta, né? O homem ele precisa ter, além dele ter mais acesso às armas de fogo, né, até do que as mulheres, existe essa ideia de que o homem tem que morrer como homem. Mas só puxando de volta cá para a questão do papel de mãe, não puxando tanto, né, que acaba fazendo parte, é, os homens eles acabam sendo criados, né, para essa violência de pequenos, né, quando as mães são abandonadas, né, para lidar com as crianças sozinhas, e essas crianças elas não têm um referencial masculino. Isso é uma violência, né? O pai que ele não tem afetividade com o filho é uma forma de violência, né? Quando você priva um ser humano de se comunicar, isso é uma forma de violência. E o afeto, eu sempre falo e repito, o afeto é a primeira forma que nós aprendemos a nos comunicar, né? Então, os homens, eles acabam se afastando, né, desse espaço do cuidado. Então, quando você cai para o campo da educação, né, onde seria um local onde ele poderia ter uma referência masculina, no espaço do cuidado, no espaço da afetividade,
naquele espaço mais do cuidado, do amor, do carinho, ele não encontra. Porque quando ele chega na escola, somente 3% dos homens, dos homens, não, perdão, somente 3% dos profissionais de educação, né, da área docente, trabalham com educação infantil, né, efetivamente. E então a gente até chegou a comentar sobre isso nas rodas de conversa, né? As profissionais os profissionais que atuam no infantil são basicamente, né, formados por mulheres, né? Então, no máximo ele vai ter ali um porteiro, o tio que dirige o carro, né? Vai ter no máximo, do máximo, um professor de educação física. Né? Então, quando ele entra no Fundamental 1, né, nos anos iniciais, ele vai continuar com as mesmas referências: porteiro, professor de educação física e, no máximo, do máximo, o professor de música. Né? Então, é algo que os homens eles só vão ter, muitos homens, né, só vão ter espaço com referencial masculino positivo, né, já na adolescência. Né? E esse cuidado ele não vai acontecer. Na adolescência, a afetividade já é outra, né? Então, é muito mais da camaradagem, né? É muito mais do cuidado com o ensinar do que propriamente o cuidado de você dar o afeto. Então, e aí você parte para a questão dos brinquedos, que seria uma forma do menino, da criança, né, treinar uma seria o espaço da criança treinar o cuidado, né? A brincadeira é um ensaio para a vida. Então, o menino ele é direcionado para quê? É comprar aqueles carros superpotentes que aqui no Brasil é impossível de você andar, né? Aqueles carros superpotentes, os carrinhos, né? Então, os meninos são direcionados a brincadeiras a jogos de tiro, são direcionados a questões mais violentas mesmo, né? Enquanto as meninas são mais direcionadas para brincadeiras de fogãozinho, boneca, né, cuidados mais domésticos. Então você pode até ter uma ou duas que são mais direcionadas, que tem essa liberdade mais de se expressar, de gostar de brincar de carro, né, que recebem esses tipos de presente, que recebem pessoas mais progressistas, não sei se a gente poderia colocar assim, que já vem de forma diferente, né, a brincadeira da criança, e aí contemplam um espaço para a criança se descobrir, né, daquilo que ela realmente se interessa. Então, você pode até ver uma menina brincando de carrinho, mas a coisa mais rara do mundo é você ver o menino brincando com a boneca. Né? E além disso ser raro, né, dos meninos serem direcionados para isso, ainda são impedidos de. E essa falta no espaço do homem de se identificar com outro homem que cuida, ele acaba levando a todas essas, né, esse ideário de que o homem ele não pode se expressar, de que o homem ele não pode ser afetivo. Né? Então, e aí a gente cresce com a ideia de que o homem que demonstra amor demais, ele é mole, ele é menos homem. E aí isso se potencializa principalmente agora, né, com as redes. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto das redes, não. Mas ele é um potenciador para esse sentimento de ser menos homem, né? Porque é como se nós tivéssemos, assim como para as meninas tem muito a ideia da menina ser a Barbiezinha, né? Aquele padrãozinho. Os meninos também têm essa ideia do padrão, né? O cara cresce, o homem cresce e ele vai ver lá as fotos, né, de felicidade do homem que consegue cuidar do filho, que tem tempo para cuidar do filho, né? O homem que consegue ser o provedor, né, e tá na academia, o cara que consegue dar conta de toda a rotina do que o homem é cobrado de ter o corpão, né, ser malhado, ser provedor da casa, conseguir trabalhar tantas horas e nunca ficar cansado, dar conta da família. E quando o homem, ele, seja por não ter repertório suficiente para dar conta de cuidar da família, seja por questões outras sociais, isso acaba levando essa cobrança excessiva pela performance do homem ideal. Uhum. Tu falou alguma coisa aqui dos comentários?
Sim, quero contemplar, porque como é a nossa segunda, nosso segundo momento já, né? Eu não queria deixar de contemplar quem está falando. Eu sempre busco, né, na medida do possível, a gente contemplar, porque eu acho muito rica essa troca, né? Com também quem se Uhum, disponibiliza a dar de si, né? Aqui para essa interação. Então, a minha perfeito. mãe falou o seguinte, eu também vou comentar sobre isso que tu falou depois, mas vou priorizar aqui os comentários. No centro espírita que eu participo, foi criado um grupo, o Homem Sem Sentimentos, justamente pela dificuldade que os homens têm em demonstrar os sentimentos, né? O que sentem. O Aécio, depois, em seguida. É como se até na hora do suicídio o homem quer mostrar que é mais homem e acaba escolhendo uma forma na qual não poderá se arrepender, como se quisesse provar alguma macheza. É, e depois a minha mãe segue. O assunto é bem forte. É, o E o tempo é tempo é curto? curto. Ah, o tempo é curto. Sugiro que esse tempo Emerson tenha sua fala para a questão do suicídio. Ah, tá. Acho que ela está sugerindo que a gente dê um enfoque nessa parte do suicídio, justamente, né? Uhum. Esse tempo que a gente tem. Quer fazer algum comentário a respeito disso que eles falaram, de algum ponto específico? Emerson, pode ficar à vontade. Pronto, não, sem problemas. Sobre a questão do suicídio, foi algo que eu estava conversando até contigo antes. Falar sobre suicídio é falar também sobre todas essas coisas que levam ao suicídio, né? A gente tem pessoas morrendo a cada 40 segundos no mundo todo, né? A cada 46 minutos uma pessoa no Brasil. A cada 3 segundos no mundo há uma tentativa de suicídio. Então, a gente não sabe necessariamente o que é que leva ao suicídio. A gente até tenta falar um pouco, né, sobre os transtornos mentais que podem levar a isso, né? Que aí a gente tem, além da depressão, alcoolismo, uso e abuso de outras drogas. A gente tem os transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, o luto patológico. Então são várias coisas que vão levar ao suicídio. É algo muito multifatorial, né? Então, quando a gente vai falar sobre suicídio, né, eu prefiro enfocar naquilo que leva, né, o que é cultural. Né? Os indígenas, por exemplo, um dado que eu não sabia, os indígenas cometem suicídio 3 vezes mais, né, do que os não indígenas. Foi um dado que eu não sabia, que o Ministério da Saúde publicou, que eu fiquei, né, assustado, porque a ideia que a gente tem é de que os indígenas eles vivem bem, vivem tranquilamente na natureza. Mas quando a gente vai, né, uma ideia bem estereotipada, na verdade, né? Mas aí quando a gente vai analisar o contexto cultural em que as pessoas estão inseridas, né, em que essas pessoas elas estão inseridas, é que a gente vai notando que tem um pontinho ali que está para ser observado. E esse ponto que tu trouxe, relembrou da nossa conversa, né? Eu acho que é impressionante, né? É um assunto muito denso que a gente pode trazer inúmeros exemplos, inúmeras percepções, né, desse mundo aí que precisa ser reconstruído, né? E foi uma impressão que a gente compartilhou, o Emerson e eu, numa das nossas conversas, né? Que a gente já estava um tempão conversando e o suicídio em si e a depressão não tinham aparecido ainda, né? Mas não tinham aparecido explicitamente, assim, né? Falando de estatísticas, mas é entender que tudo isso que a gente vem falando é o que faz justamente desembocar nessa grande consequência que é o desenvolvimento dessa doença, porque é uma doença, a necessidade da gente entender que depressão é aquilo, né? Não é frescura, não é besteira, né? É uma coisa Uhum. séria que a gente precisa dar uma atenção especial para isso. E eu acho que também precisa entender melhor como a gente pode ajudar as pessoas que estão passando por esse momento. Tanto a gente detectar em nós, quanto também ser capaz de
analisar quando isso está acontecendo, por exemplo, com um amigo, com um filho, com o nosso parceiro, parceira, né, para poder ajudar, porque muitas vezes a gente também a gente está coberto de boas intenções, mas não sabe como, né? Então, acho que uma das questões que eu queria que a gente falasse antes de terminar seria isso também, né? Como é que a gente Pronto. pode perceber e uma vez que a gente perceba, como é que a gente pode ajudar, né? Na tua opinião, como terapeuta, como uma pessoa que já vê isso, esses traços todos nas crianças, né? Que trabalha muito intimamente com isso, como é que tu percebe essa solução, né? Como é que a gente pode fazer isso? Eu acredito muito no poder do diálogo, né? Como a gente conversou, de a gente conversar, de a gente se auto-perceber, mas vou te deixar falar sobre isso e aí vamos entrando, vamos deixando fluir aqui. Pronto, perfeito. Em relação ao suicídio em si, né, ele não é algo que está relacionado somente à depressão. Né? A gente acaba criando, né, essa ideia muito porque a depressão geralmente ela está relacionada, mas não são todos os casos, né, que envolvem a depressão. Principalmente porque a depressão é um caso clínico. Né? A depressão é um caso clínico que deve ser diagnosticado, né, por um profissional competente, um profissional que seja focado para isso, no caso o psiquiatra. Né? Em alguns casos a depressão ela vai ser tratada com medicamentos, ela vai ser tratada com psicoterapia, né, sem a necessidade de medicamento ou com a necessidade de medicamento. E ela tem algumas características, né, que elas chamam a atenção. Né? No caso da depressão em específico, ela é marcada pelo desinteresse, né, em atividades que antes eram interessantes e davam prazer à pessoa. Aparece no sentimento de inutilidade, né? Eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer isso. Então, algumas características da baixa autoestima estão relacionadas a esse potencial do suicídio, né? Essa autossabotagem pode ser um traço depressivo. O desejo de morte, não só como o medo da morte, né? O medo da morte, o desejo de morte e fala sobre o suicídio. Né? Então, a gente tem um mito muito grande que diz que pessoas que falam de suicídio, né, pessoas que ameaçam se suicidar, elas não se suicidam. Isso é um mito que a gente tem que derrubar para ontem. Né? Então, a pessoa falou sobre suicídio, né, você precisa ajudar essa pessoa, né, a encontrar um profissional competente. Né? Se você não consegue levar essa pessoa ao profissional, seja lá por qual for a barreira que impeça, o que a gente pode fazer? Conversar. Né? Como você falou, o diálogo é um caminho para isso. Então, muitas vezes a pessoa está com a depressão e a gente não identifica porque a gente seja por não estar escutando propriamente, né, a pessoa, ou seja por essa pessoa achar que o outro não tem, né, o dever de estar com ele naquele momento. E essa é uma das características do depressivo. Né? A pessoa com depressão, ela tem essa ideia de inutilidade, que o outro não tem nada a ver com aquele sofrimento dele. Né? Eu estou sofrendo, mas a minha esposa não tem nada a ver com o meu sofrimento. Eu tenho que aguentar isso sozinho. Né? Eu não vou dar mais esse trabalho para ela. Além disso, né, outras características da depressão. Tem a baixa na atenção, alteração do sono e no apetite, né, pode ser marcado como o de mais ou o de menos. A fadiga e a perda de energia também. Então, quando a gente vê a pessoa que ela é muito ativa e perde a energia para isso, né, e aí entra um aumento ou redução de peso repentino, tudo isso são fatores relacionados à depressão. Mas, como eu tinha dito antes, não é só a depressão que leva ao suicídio. Né? O suicídio, ele geralmente está associado a algum transtorno mental, que aí pode englobar, né, os transtornos de ansiedade, podem englobar os transtornos de personalidade, como o sujeito border, né, em crise, o borderline, mas aí o papo vai ficar muito psicológico, então puxa para cá.
transtorno de estresse pós-traumático, né? E lembrando que a depressão ela pode aparecer como um sintoma de vários outros transtornos, né? Então a pessoa pode não ter propriamente a depressão maior, né, como é chamado no DSM-5, mas ela pode ter um transtorno de personalidade que desencadeia o transtorno de humor que é a depressão. Então, a melhor estratégia, além do diálogo, é procurar um profissional que é, esteja relacionado com esse trabalho, né? Um trabalho multiprofissional. Ele não deve ficar somente na pessoa para conversar. Uhum. Sim, porque existe uma grande diferença, né? Claro que o diálogo tem um papel fundamental, né? Se a gente é amigo, se a gente vive com essa pessoa, de poder estender, né, essa conversa, né? Criar uma intimidade para que algo seja feito nesse sentido, né? Mas com certeza, em casos assim visíveis, né, que isso está ali Uhum. latente, existe a depressão ali, ou ainda que ela vá começando a dar seus primeiros sinais, a importância de já, eu acho, quanto mais cedo né, essa pessoa aceitar ajuda e reconhecer que precisa dessa ajuda e que sozinho ela não tem como, não tem recursos, né, para muitas vezes sair disso sozinho, ou sair só com o apoio de um amigo, né? Que é mais do que Isso. conversar, esse olhar especializado mesmo, que vai poder ajudar de fato, né, com os distanciamentos necessários também, né, porque muitas vezes é isso, a gente tem a boa intenção, mas a gente também não sabe como fazer isso, né, e eu deixei nas referências também alguns documentários e fontes que eu fui assistir falando sobre isso, e um deles se eu não me engano, era o Papo de Segunda, com o Fábio Porchat e mais algumas pessoas, né? Alguns homens conversando sobre isso. E eu gostei muito quando tu trouxe esse mito, né, de que aquela pessoa que fala que vai se matar, que vai se suicidar, não vai, né? Porque ela tá falando. É aquela ideia, cão que ladra não morde, né? Chama Os que vão atenção. fazer vão lá e fazem, né? Quem tá falando muito é porque não, né? E isso é muito importante de frisar, né? Que sim, já é um alerta, já é um pedido de socorro ali, né? Que bom que essa Isso. pessoa falou, né? Eu acho ótimo que essa pessoa tenha falado, tenha externado para que essa ajuda, a ajuda que é possível vir externamente venha, né? É muito Isso. importante. Inclusive, eu vi ali eles falando, né? Tinha um profissional também, terapeuta, se eu não me engano, na conversa, e algum deles falou sobre isso, inclusive tocar mesmo no assunto, né? Quando conversar, claro, não assim, porque se a gente já sai recriminando, né, aquela história, né? Se tu já sai, pô, tu tá pensando em tirar tua própria vida, que é isso? Não faz isso. Tu também afugenta, né, muitas vezes. Tu também não Uhum. tá ajudando. Tu pensa que vai ajudar, mas assim, a gente não sabe como a pessoa de fato está se sentindo, né? Ela pode encarar isso como uma cobrança, pode, né? Enfim, ainda mais que a gente está falando de silenciamento e de dificuldade de lidar com as sensações, com as emoções, né? Então é muito delicado, né? Mas acho que uma vez que eu concordo ali, que uma vez que a gente tenha criado esse espaço de maior intimidade, né, e de empatia, quando a gente consegue chegar nesse ponto e aí entrar mesmo no assunto, né? Tu tá pensando em fazer de fato alguma coisa contra a tua própria vida? Tu tá pensando em te matar? E poder conversar sobre isso, né? Encarar isso, né? Porque eu acho que Isso. sem fazer isso fica tudo muito mais difícil, né? Então, sobre falar, né, propriamente sobre suicídio, existe comprovação de que sim, funciona. Né? Falar sobre suicídio ajuda a pessoa a repensar, né? Ajuda a pessoa a considerar outras formas de lidar com aquela dificuldade que ela está tendo. Né? Ajuda a pessoa a ressignificar a ideia do suicídio. Tá tudo certo aí? Apareceu uma bolinha aqui carregando. Pra mim tá tudo ok. Não sei. Pronto, foi porque apareceu uma bolinha aqui e eu achei que. Não, aqui tá tudo certo. Ah, Se, tá, beleza. se tiver alguma coisa, a gente podem dar um feedback aqui pra gente, viu? Pronto, pronto, tranquilo. Então, a gente tem essa noção, né, hoje em dia, de que falar sobre
o suicídio ajuda a pessoa a ressignificar, né? Aquela ideia que ela está tendo, né? Ajuda a criar novas reflexões. Mas entra um ponto crucial nesse diálogo, né? É o preparo. Então, assim, a gente enquanto profissional, indica que essa conversa seja feita com profissionais, né, que tenham preparo para lidar com aquilo, né, para lidar com a demanda que vai ocorrer, porque às vezes você tendo a ligação com aquela pessoa, a sua forma de ver aquilo, né, as intenções da pessoa de tirar a própria vida pode atingir essa pessoa que não vai ter preparo de uma forma pior, né, do que atingiria um psicólogo, um psiquiatra ou um outro profissional que seja que trabalhe especificamente com isso. Mas a gente sabe que o mundo não é feito do jeito que a gente quer, né? O mundo não é essa utopia que a gente quer. Então, nem todas as pessoas têm acesso a esses profissionais. Nem todas as pessoas elas se dispõem a encontrar com esses profissionais. E aí são N fatores, né, que estão relacionados. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é o ponto da empatia. Né? Esse diálogo ele precisa acontecer da forma mais empática que existe. Né? Quando você vai ouvir relatos de pessoas que já tentaram suicídio ou que já pensaram em suicídio, você vai ouvir o relato dessas pessoas que sobreviveram a esse processo, a maior parte deles traz que naquele momento elas só queriam ser ouvidas, né? Só queriam ter alguém com quem falar. Né? Se eu não me engano, o canal Antídoto, acho que é o canal Antídoto, fez um vídeo, né, sobre o Setembro Amarelo e ele relata, né, que quando a depressão, né, bateu a porta dele, o suicídio chegou, né, para ele, a única coisa que ele queria era ser ouvida. E aí quando a gente vai ouvindo os relatos de outras pessoas, eles trazem isso, né? Mas esse ouvir não é só um ouvir e, menina, para com isso. Não, é um ouvir com, não só com os ouvidos, né? É um ouvir e acolher. É essa mensagem que eu trago. Eu acho que é o primeiro passo, né? Não sei se é o primeiro, mas é um passo fundamental, né? Que haja essa abertura, né? E aí, uma vez que haja essa abertura, eu acho que o papel do amigo, dos companheiros, companheiras, enfim, quem está por perto, é justamente estimular para que essa pessoa que precisa dessa ajuda especializada, né, vá até um terapeuta, vá procurar ajuda, né? Eu acho que é dessa forma que a gente mais ajuda, né? Sim. Porque de novo, aquilo que a gente falou, essa clareza de que são coisas diferentes, né? Uma coisa é a ajuda que os amigos podem dar, que a família pode dar, outra coisa é justamente o tratamento, né? E aí a gente Isso. não domina essa esfera, a gente não sabe como lidar, né? Não somos as pessoas mais apropriadas para isso, né? Então, Isso. podemos dar nosso apoio, né? Assim, sendo sensíveis, sendo respeitosos, ouvindo, né? Mas tem um limite, né? Dentro do que a gente pode fazer, né? E eu acho que essa noção de reforçar o trabalho do terapeuta, né? Não como algo que é para uma pessoa louca, né? Eu sou uma pessoa muito suspeita, porque eu acredito que todos precisamos de terapia. Eu acho que nosso mundo tá doente, né? O nosso mundo tá depressivo, né? A gente vem falando de traços tóxicos, né? O tempo todo a gente tá repleto de exemplos, né, na vida, né, desses traços, e eles habitam em todos nós, né? Eu acredito sinceramente que todos temos coisas a serem trabalhadas, né, em maior ou menor grau, e que vão dialogar com uma depressão, vão dialogar com desestímulos assim frente à vida, né? Claro que existem graus aí, tem pessoas que estão com um grau se sentindo muito mais atormentados com isso, né? E Uhum. aí, bom, mas a gente precisa estar em contato,
com alguém que possa nos ajudar, né? Justamente. Então, eu acho que tirando essa noção de que terapia é coisa de louco, ou é coisa de mulher, tirando esses rótulos, eu acho que a gente também já está dando passos significativos, né? Entendendo que Isso. é mais um modo de a gente se curar, né? Da gente procurar tratar as nossas emoções, né? Que é bem importante, olhar para si, né? Olhar para si. Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente é capaz também de, eu acho que de compreender melhor as relações, né? E aí acho que tudo ganha um novo olhar, né? Literalmente. Sim, sim. Olha como o tempo passa rápido. Nós temos 10 minutinhos, Emerson. Passa muito rápido. Muito rápido. Não falamos nem, acho que um terço de tudo que a gente conversou aquele dia e de outras coisas que vão surgindo agora. Mas eu vou fazer uma sugestão, não sei o que tu acha, tu fica bem à vontade, né? Já que a gente tem 10 minutinhos, eu acho que dá tempo para a gente abordar mais algum aspecto, né? Mas eu acho que seria legal a gente falar alguma coisa também sobre uma realidade que acontece muitas vezes a gente não toca no assunto, não propriamente falar disso, né? Até porque a temática realmente não é essa, mas ela dialoga com isso que a gente está falando, dialoga muito, que é a questão do abuso sexual, né? Também, não sei se Sim. tu tens experiência com casos específicos ou algum depoimento que tu tenha para trazer nesse sentido, mas é também algo muito forte que homens também sofrem, embora a gente tenha muitos relatos e tenha essa estatística esmagadora feminina, né? Como vítimas de abuso sexual, é importante frisar que o homem não está isento também de sofrer e de passar por essas experiências, né? E como isso é conduzido, né, na nossa sociedade, como isso se manifesta, como isso impacta a vida de meninos, futuros homens, né? E o quanto disso também acaba favorecendo justamente esse ciclo, né? Esse ciclo de Sim. toxicidade, né? Justamente porque como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? Então, gostaria muito que falasse alguma coisa a esse respeito, o que que tu acha, que trouxesse algumas impressões pra Pronto. gente. Tranquilo. É, eu vou trazer muito de relatos que eu ouvi na roda de conversa, muito de relatos que a gente pesquisa, porque eu não tive contato diretamente com nenhuma criança e ninguém próximo a mim, né? Uhum, Então, se a gente tem dados, né, de mulheres sendo abusadas sexualmente muito mais do que os homens, né? Os dados são esmagadores de meninas que são violentadas. Quando a gente coloca, né, os meninos, a gente só tem uma porcentagem disso, né? Eu não vou ter dados exatos estatísticos agora, mas os casos relatados são potencialmente maiores com as mulheres, né? É, esmagadoramente maior, como você disse. E nos homens isso ainda é reduzido ao ponto de desses abusos que acontecem de mulheres abusarem os homens, eles não entenderem aquilo como um abuso. Né? Porque a gente é direcionado sempre a. A gente sempre é direcionado a achar que o sexo é algo natural do homem. Né? O homem sempre é apontado, menino desde pequeno, ele é pontuado a ser o namorador, o pegador. Então, quando as mulheres, né, mais velhas, elas ficam com os homens mais novos, né, fazem sexo, isso é tido como um favor, né? Foi uma relação sexual como qualquer outra. Eles não entendem aquilo como abuso. Então, dentro da roda de conversa, né, que a gente falou especificamente sobre isso, eu vou tentar não me atentar muito para também não tocar em questões pessoais das pessoas. É, os homens que relataram, né, que foram abusados sexualmente nem entendem aquilo como um abuso. Né? Eles entendem que foi uma mulher mais velha que fez sexo com ele e aquilo é um favor, né? Ele estava iniciando com uma mulher mais madura. Então, muitas vezes o homem acaba nem entendendo, né, que sofreu um tipo de abuso. O homem, enquanto a gente ainda tem
né, as meninas que, apesar de muito tardiamente relatarem que sofrem abuso, apesar de elas serem mais vítimas, é claro, a gente tem uma quantidade muito grande de homens que crescem com isso guardado. Né? Então, a, grande parte dos homens, ainda que relataram, né, durante as rodas de conversa, se eu não me engano, todos, né, são homens que já vieram de terapia e já relataram, né, para seus terapeutas que já conversaram com seus, já tiveram esse conhecimento de que aquilo foi um abuso. Então, os homens eles se sentem mais abertos para se expressar e para conhecer aquilo como um abuso depois de ter passado por um processo terapêutico. E muitos homens crescem sofrendo com aquele abuso, sofrendo aquele trauma, sem nem nunca ter noção de que aquilo foi um abuso. Uhum. Então, aparentemente foi uma relação consensual, foi uma relação com uma pessoa mais velha. E se é, dá, se dá para ter uma ideia do quanto as mulheres sofrem, né, a gente tem aí uma quantidade de homens que têm dificuldade em se relacionar com outras pessoas, né, por esses traumas que acabam ficando dentro de áreas mais complexas da nossa psique, né? A gente tem homens que têm dificuldade, que são têm dificuldade de se expressar afetivamente por estar sempre ligado a uma necessidade sexual muito grande. Então, é, por não se entender, por não procurar ajuda e por não conseguir se relacionar aquela situação traumática, muitos homens acabam sofrendo muitos tipos de transtornos psicológicos em função disso. É, obviamente a violência vai haver muitos traços semelhantes entre homens e mulheres que sofrem violência, porque a violência é a mesma, né? Vamos dizer assim. Há o abuso, há a violência e ele toca as duas partes, né? Então, esses traços, né? O silenciamento, não perceber que é abuso, também tá na esfera feminina, né? Quando a mulher é abusada, né? Ela também acredita que aquilo é carinho, que aquilo, né? É feita toda uma sedução, né? Uma manipulação para que se entre nesse jogo, né? Nesse jogo de abuso. Então, Uhum. existe isso, né? Mas eu vi em algum artigo que os homens, né, uma particularidade a respeito dos homens é que eles levam, em média, 30 anos para comentar sobre isso, né? Então a gente vê também esse impacto, né, na vida, né, desse silenciamento, né, o quanto é difícil, né, ser colocado isso para fora, né. E aí um exemplo que eu ia levantar aqui, que eu, se eu não me engano eu já até comentei com o Will, é a questão da iniciação sexual dos homens, muitas vezes em prostíbulos, né. Então a gente já vai Sim. ver esse traço que é massivo, né. Então quantos depoimentos de homens, primos, pais que tiveram a sua primeira vez com uma prostituta, né? Então já. E meninos, né? Meninos. 13, Uhum. 15, 12. E o que. Isso também é um abuso. Era uma criança, né? Sim. Mas. E aí a gente vê a força que tem isso, o quanto é forte esse traço, né? Então, assim, a gente tem 2 minutos. 2 minutos. Foi assim, eu quero te agradecer muito, Emerson. Farei outros convites para que a gente continue falando sobre isso. 2 horas passam voando. Quero agradecer muito os comentários, o pessoal que interagiu. Te passo a palavra, mas assim, 2 minutinhos que a gente tem. Voou, voou. O Will vai estar aqui com a gente de novo, o João. Também vou te fazer um novo convite para a gente dar sequência e poder falar as coisas que a gente também não conseguiu abordar aqui. Te agradeço muito a todos que estavam aqui, de coração. Assim, foi muito bom poder dialogar com vocês de novo e a proposta de vocês é linda, muito linda. Caso corte aqui, tá, gente? Se vocês estiverem falando, eu vou reiniciar para concluir o agradecimento, tá? Caso corte num momento improvável aqui, tá bom? Eu que agradeço a você, né, pelo convite. Eu acho que a gente abrir esse espaço para diálogo, né,
principalmente com uma arte, com uma filosofia. É um espaço muito bacana, né? Que se abre para nós homens falarmos sobre aquilo que está silenciado. Então, eu que agradeço. Para mim uma honra estar aqui, né? Apesar de já ter falado com você, eu sou um pouco mais introvertido, né? Então, estar nesse espaço de falar no live, no espaço mais amplo, já é algo mais complicado, mas estamos aqui, né? Você deixa a pessoa bem tranquila para falar. Parabéns por esse espaço que você tem, né? De potencializar de diálogos, né? Que é